Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Deus nos fala pela sua palavra e a sua palavra ela nos traz vida. Meu nome é Fábio Mota, sou pastor da Igreja Presbiteriana Reviver, em Oeiras, Cascais, e eu queria trazer uma palavra de Deus para a sua vida hoje. E eu queria lhe incentivar a ver o Salmo 142, que é um salmo que Davi escreve quando ele está na caverna. É uma situação difícil para Davi. Ele está preso, de uma certa forma, numa caverna, ele se sente assim. Ele diz no verso 7, por exemplo, Deus liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Ele se sente como que preso, ele está a fugir de Saul, está sendo perseguido pelos exércitos de Saul. E Davi, nessa situação, ele escreve um salmo. E é aqui que eu queria trazer uma palavra para você. E a minha palavra é: escreva os seus salmos, escreva os seus desabafos. Diga para Deus como está a sua vida. Em cada situação da vida, os salmos nos mostram que eles são um instrumento de Deus para as nossas vidas. E o que é que os salmos nos revelam? Os salmos nos revelam que as pessoas, os salmistas, nas experiências da vida, por tudo que eles passaram, eles escreviam salmos, salmos de ações de graças, salmos de louvores, lamentações, salmos de lamentação. Os salmos são uma peça que nos mostram como aprender a orar. Aprenda a orar com os salmos. E eu peguei apenas esse Salmo 142, por exemplo, porque é um salmo que mostra toda a vida de Davi, em que Davi mostra a situação quando ele está numa caverna, em que ele está naquela situação difícil, complicadíssima, e aí ele decide escrever um salmo de louvor a Deus. Ou seja, os salmos nos revelam que devemos aprender a orar em todas as situações e circunstâncias da vida. Aprenda a orar com os salmos. E os salmos é a melhor ferramenta, é o melhor instrumento que Deus nos dá a aprender a orar. Então Davi, por exemplo, mostra que na situação difícil que ele se encontra, ele escreve um salmo. Ele escreve um salmo mais de lamento e ao mesmo tempo é um salmo de louvor. Os salmos, eles nos trazem basicamente três formas de poder reagir na vida. A primeira delas é que os salmos nos mostram que muitas vezes nossa vida está orientada, está tudo bem. E aí eles louvam a Deus, eles exaltam o nome de Deus. É o salmo da fase, do tempo da orientação. A segunda fase é a fase da desorientação, quando nós estamos completamente desorientados. E aí os salmos eles expressam muitas vezes essa desorientação. E, por exemplo, a desorientação desse Salmo 142, quando Davi ele desabafa diante de Deus toda a sua desorientação, o estado da sua alma. Ele diz: derramo diante de ti, ó Deus, o meu lamento. Eu apresento a ti a minha angústia, verso 2. No verso 3 ele diz: quando o meu espírito desanima, és tu que conheces o meu caminho. Então Davi mostra que ele está se lamentando. Ele diz: eu falo da minha angústia, eu apresento a minha angústia. O meu espírito está desanimado. Olha, parece que me prepararam como que armadilhas, esconderam armadilhas contra mim. Davi está se sentindo angustiado, se sentindo perseguido. Ele está, na verdade, sendo perseguido por Saul, mas ele mostra o estado da sua alma, deprimido. Ele está nessa fase de desorientação. Ele diz: ninguém se preocupa comigo. Ele entra numa fase como que de autocomiseração. Ele diz: ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Baixa autoestima. Davi está numa situação difícil, em que ele mostra o estado da sua alma. Isso é o que eu gosto nos salmos. Os salmos nos revelam então esse período muitas vezes de desorientação, em que nós estamos completamente desorientados.
É igual, de uma certa forma, a Elias, que achava que era o único profeta que havia em Israel, e Deus diz para ele: Elias, há 7.000 que nunca dobraram os joelhos diante de Baal, e você pensa que está só? Não, há 7.000 que eu reservei, que eu escolhi, que jamais dobraram os joelhos diante de Baal. Você não é o único. Davi se sentia sozinho. Davi estava sozinho naquela caverna. Davi diz: ninguém gosta de mim, ninguém se importa. Então há uma mistura aqui de depressão, de desorientação. E muitas vezes nós temos esses períodos. Mas o que eu gosto dos salmos é que os salmistas expressam todos esses sentimentos. Então a gente aprende a orar com os salmos quando a gente escreve também os nossos salmos de lamento. Então aprenda com os salmos que você pode desabafar e escrever os seus desabafos diante de Deus. Eu gosto muito dos journals, dos diários, como os ingleses e os americanos gostam de falar, que são diários espirituais, são diários de escrever sobre a vida, de escrever sobre o que está acontecendo com sua vida. Então nós precisamos aprender com os salmos a orar, e orar as nossas orações muitas vezes por escrito. Escreva, porque é um diário espiritual que você vai ter para a sua vida, que vão ser os salmos da sua vida. Então os salmos que os salmistas escreveram, claro que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, mas o que eu estou a falar para você nesse momento é: aprenda a escrever como está a sua vida diante de Deus. Aprenda a orar escrevendo. Aprenda a orar os seus salmos, as suas lamentações, os seus lamentos. E o bom de quando você escreve é que você vai poder voltar a essas orações que você escreveu. E você vai ser recordado de diversos momentos da sua vida. Então Davi, que escreveu mais de 70 salmos, ele deixa para a posteridade as suas orações escritas, o estado da sua alma. Então ele diz: Deus, eu não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com a minha vida. Mas ele diz então, como que vem então a terceira fase dos salmos, que é a fase da reorientação. E ele diz: eu clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Então, mesmo no meio do desespero, do abatimento, da angústia, nesse momento ali dentro daquela caverna em que ele está deprimido, sozinho, angustiado, ele escreve esse salmo e ele ora isso: Deus, eu clamo a ti. Deus, eu oro a ti. Liberta-me, e aí eu vou render graças ao teu nome, eu vou louvar ao teu nome. E eu quero que os justos à minha volta vejam isso, que a tua bondade sempre esteve para comigo. Então Davi sai desse período de desorientação e ele então passa por esse período de reorientação. Isso é muito importante para nós. Quando nós escrevemos os nossos salmos, nós expressamos tudo o que há na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração. E os salmos, eles falam tanto ao nosso coração. Não sei se você já parou para se perguntar por que é que os salmos talvez seja o livro mais lido das Escrituras Sagradas. Porque os salmos são orações do coração. Os salmos são orações a partir das circunstâncias da vida, sejam elas boas ou más, ou a mistura delas todas, de todas as circunstâncias da vida. Momentos difíceis, momentos bons, momentos maus, mas momentos também de alegria, de graça, de paz. Então os salmos, eles falam profundamente ao nosso coração, porque são expressões da vida cotidiana, da vida do dia a dia. Aquilo que nós passamos, nós, seres comuns, pessoas humanas, que passamos por situações ordinárias e comuns a todos nós no dia a dia. Os salmos, eles se aproximam de nós, porque eles nos falam de situações vividas pela nossa alma, pela nossa própria vida. Então aprenda a orar com os salmos. Aprenda a escrever os seus salmos.
que Deus possa lhe conceder a graça de desabafar diante dele. Desabafe diante dele, desabafe diante de Deus. Escreva os seus salmos, ore, clame. E aí Deus vai lhe tirar, muitas vezes, como sempre fez com os salmistas, da desorientação para a orientação na sua vida. Da tristeza, do abatimento, da angústia, para ações de graças. Isso é tão comum nos salmos. Aprenda a escrever os seus salmos. Que Deus lhe abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.